nós estamos retornando com o artigo de divulgação científica. O artigo de divulgação científica, ele se define por expor, transmitir conteúdos de natureza científica. E ele tem base nos estudos aprofundados, frutos de pesquisa, de experiências, tá? Os verbetes de enciclopédia, eles são um tipo desses artigos científicos, porque ele contém estudos sobre algum determinado assunto. Mas não só esses, né? Nós podemos encontrar em revistas e podemos encontrar também em alguns sites na internet sobre artigos científicos, ok? Então, nós vamos agora ver as características dos artigos de divulgação científica. A primeira coisa, ele é impessoal, impessoalidade escrita em terceira pessoa. Então, mesmo que seja descoberta de algum cientista, ele não vai colocar no artigo dele, eu descobri por pesquisa isso. Não, ele vai colocar tudo em terceira pessoa, ele não usa o eu, ele não usa o pronome eu, ele vai colocar os verbos todos em terceira pessoa. Ele tem a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, ele vai revelar a ideia principal, ele vai falar sobre o assunto do tema. Sobre o que é que eu vou falar? O meu texto é sobre o Covid-19, é sobre o coronavírus. Então, ele vai colocar na introdução sobre o que ele vai falar, mas ele vai aprofundar ali? Não, ele não aprofunda. Ele só dá a ideia de qual vai ser o texto, do que ele vai desenvolver dentro do texto. Já no desenvolvimento, ele mostra exemplos, resultados de pesquisa, dados estatísticos que comprovam tudo isso que ele falou no início, certo? Já na conclusão, é a retomada da ideia central do texto. Então, ele volta reforçando aquilo que ele tinha dito anteriormente, ele pode dar até alguma sugestão, alguma dica, ou reforçar a ideia principal do texto, certo? Então, agora eu vou fazer a leitura com vocês. Aqui eu tenho em mãos uma pesquisa, né, feita por Natália Pasternak e Luiz Gustavo de Almeida. Eles são biólogos e eles fizeram, esse texto de divulgação científica, ele foi publicado em 25 de março de 2020. Então, tem alguns dados que consta aqui que já estão desatualizados, já aumentaram, mas eles citam também isso no texto, que com a evolução ia ter diferenças. Mas aqui ele fala assim, olha, então vamos lá, o que eu tenho? Primeiro, eu tenho um título, tá? Coronavírus, quase todo mundo tem que pegar para a pandemia passar. Esse então é o título, que é o que está escrito aqui assim em azulzinho. Tá? Esse texto também vai estar disponível para vocês, para que vocês tenham acesso a toda a parte, a toda a estrutura de um texto científico. Pesquisadores esclarecem conceitos chaves para entender como pode se comportar a pandemia e por que não podemos ficar de braços cruzados. Publicado em 25 de março de 2020. Então, aqui onde fala pesquisadores esclarecem, esse textinho que eu acabei de ler é um subtítulo. Então, nós temos o título aqui e o subtítulo logo abaixo, certo? Então, essa aqui é a estrutura. Aí nós temos aqui, panorama da Covid-19. Estamos vivendo uma crise sem precedentes na saúde pública mundial. As medidas restritivas adotadas em diversos países e baseadas em estudos científicos vêm dando resultados concretos. Acreditem na ciência. Ela pode nos ajudar a reduzir o sofrimento e salvar vidas. Permaneça em casa. Cerca de 3 meses desde o início da pandemia da Covid-19 na China, no final de 2019, já ocorreram mais de 400 mil casos no mundo e 19 mil mortes. Estima
próximos meses. Então, essa parte que eu acabei de ler, ela está aqui em vermelho, ela é a minha introdução. Então, aqui a introdução em vermelho. Tá? Aqui ele está falando para mim sobre o que ele vai abordar no texto. Quando eu falei que os dados estavam desatualizados, é que o número de mortes, o número de casos já aumentaram, porque o texto ele foi escrito em 25 de março, né? E nós já estamos em finalzinho de abril, praticamente começo de maio. Então vamos lá. Análise do especialista em modelagem computacional Domingos Alves, líder do Laboratório de Inteligência em Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, que vem trabalhando com pesquisadores de diversas universidades no Brasil, indicam que a Covid-19 alcançará em certas partes do Brasil uma forma mais rápida do que a maioria das previsões indica. Simulações de estudos apontam que as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, o vírus pode estar se propagando muito mais rapidamente do que se projetava há cerca de 20 dias. Essas três cidades atuariam como eixos de disseminação de infecções para outras partes do país. A situação atual sugere que estamos à frente de um cenário com gravidade sem precedente na história recente do país. Então, o que eu li agora para vocês, que está aqui ó, em azul, é uma parte do desenvolvimento. Claro que esse artigo científico ele é bem grande, ele mostra gráficos, ele mostra dados estatísticos, ele tem várias coisas para se mostrar dentro, alguns exemplos, tudo dentro dessa parte que é o desenvolvimento. Então, eu coloquei aqui apenas uma parte, só para demonstrar para vocês, tá? O que entra no desenvolvimento. Agora aqui em amarelo eu vou ler para vocês a conclusão. Qualquer atraso na implementação das ações pode indicar em repercussões muito graves, como número crescente de óbitos e aumento substancial de dificuldade para controle da transmissão a médio e a longo prazo. Por isso, é fundamental que todos fiquem em casa. Reiteramos a importância da ciência para a manutenção da vida humana. Então, aqui ele concluiu o texto, a ideia que ele tinha aqui em cima de ficar em casa, de se proteger, tá? Então, aqui ele fez a conclusão. Aqui embaixo, de letrinha pequenininha sublinhada, é a fonte que foi retirada, tá? Então, vocês tiveram aqui a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E vocês podem perceber que ele foi todo escrito em terceira pessoa, certo? Então, o texto de divulgação científica foi elaborado dessa maneira, do jeito que a professora colocou aqui. Tem também alguns que constam na apostila de vocês, do volume 1, da unidade 2, que fala sobre um prêmio que foi feito, que se chama Prêmio Ig Nobel. Esse Prêmio Ig Nobel é uma ciência maluca. O que quer dizer isso? Essa ciência maluca é assim, alguns estudiosos estudaram algumas coisas que não têm futuro, eles estudaram, fizeram algumas pesquisas sem sentido, que não tem teor, que não vai contribuir com a humanidade. Então eles descobriram alguma coisa que é uma coisa assim óbvia ou uma coisa sem importância, tá? Então nós temos um texto na página 31 falando a respeito disso, e eu gostaria que vocês lessem essa página 31 e a partir dali vocês vão fazer um trabalhinho, tá? Esse trabalho ele vai ser preenchido uma tabela na página 33, né? Vocês vão ver que tem o texto na 31 para vocês se informarem do que se trata.
Na página 33, vocês vão ter um quadro escrito assim, objeto da pesquisa. Então, qual é o objeto que você vai pesquisar? Por exemplo, eu vou pesquisar o tatu-bola. Por que ele enrola quando alguém chega perto? A descoberta. O que você descobriu sobre isso? Tá? O que você descobriu a respeito disso? Coisa bem simples em uma linha. Pesquisador, que é você, que você foi pesquisar sobre o assunto, a sua nacionalidade, que você é brasileiro, e também tem um texto científico que você vai montar sobre isso. Esse texto científico eu quero que vocês escrevam no caderno, seguindo isso aqui. Tá? Impessoalidade, escrito em terceira pessoa, introdução, desenvolvimento e conclusão sobre o assunto. Tem que ser um texto muito grande? Não, pode ser um texto pequeno sobre a descoberta que você fez. Essa descoberta é do prêmio Ig Nobel. Então, ele vai estar lá, todas as indicações na página 33 e a atividade é a atividade 6, tá? Então, vocês vão se colocar no papel de um cientista, pesquisador de um prêmio Ig Nobel. E vocês vão, então, produzir um artigo de divulgação científica com uma pesquisa, uma descoberta, para mostrar para os outros qual foi o objetivo que vocês tiveram. Então, é do prêmio Ig Nobel, vocês não precisam pesquisar nada científico muito grande, vocês vão pensar em alguma coisinha assim do seu dia a dia mesmo, alguma curiosidade sua e dar uma pesquisadinha sobre aqui, entenderam? Então, tá lá todas as explicações na página 33, atividade 6, tá? Isso aqui eu quero que vocês preencham a tabela da atividade 6 na apostila e que vocês façam um texto de artigo de divulgação no caderno. Isso daí vale nota e quando a gente retornar vocês vão eu vou estar vistando e avaliando isso, certo? Então, acabamos por aqui a aula de hoje e espero que vocês tenham gostado.